Bom dia, turminha. Hoje a gente vai estar falando sobre poliedros e corpos redondos. Então, poliedros, gente, são sólidos geométricos formados por vários polígonos e o poliedro ele tem várias faces. O poliedro, cada uma de suas faces não precisa ser do mesmo polígono. A exemplo disso, nós temos a bola de futebol, que ao contrário do que muitos pensam, não é redonda, tá? Ela é um poliedro. E essa bola de futebol aqui, se você observar, ela tem as suas faces formadas por hexágonos, tá vendo? Hexágonos, 6 lados, e pentágonos, que tem 5 lados. Algumas vezes nós temos poliedros formados pelo mesmo tipo de figura. Tá vendo aqui, ó, nós temos uma caixinha de leite. Essa caixinha de leite, ela seria um poliedro chamado prisma. E seria um prisma de base quadrangular. Ou seja, a base dele tem uma figura com 4 lados. Se você reparar nesse prisma aqui, nessa caixinha de leite, todas as faces da caixinha de leite são retângulos. Por mais que os retângulos sejam de tamanho diferente, mas todos eles são formados por retângulos, tá vendo? Agora, aqui nós temos exemplos de corpos redondos. Nós temos essa bolinha aqui, que a gente vai ignorar isso aqui, tá? A gente vai olhar para essa bolinha e a gente vê que ela é completamente redonda. Mais uma vez, ignorando isso aqui, tá? Então, ela é completamente redonda e ela é uma espécie de esfera, tá? Ela é um tipo de esfera. Aqui nós temos o cone, tá? Ele não é um cone perfeito porque ele está sem o bico dele, mas isso aqui lembra muito um cone. Ele é redondo. E aqui nós temos um exemplo de cilindro, vendo? Ignora a marca, a gente não precisa ver a marca. Então a gente tem aqui uma espécie de cilindro. Tá? Então aqui, ó, base redonda e o corpo dele. Tá? Então é um cilindro. O que a gente precisa aprender sobre os poliedros? Então aqui no caso dos poliedros, nós temos o quê? Alguns elementos, como por exemplo, aonde encontra essas quinas aqui, esses vincos na caixa, vocês podem ver aqui, ó, esses vincos aqui, que limitam um retângulo, aonde eles encontram, nessas pontinhas aqui, elas são chamadas de vértice, tá? Então esse prisma aqui, a gente pode observar que ele tem 1, 2, 3, 4 vértices aqui em cima e mais 4 vértices aqui embaixo, tá vendo? Então, num total, esse prisma aqui tem 8 vértices, tá? Então, isso é um elemento do poliedro, que são os vértices, que é o encontro das arestas, que são os vincos. Então, cada um desses vincos aqui é uma aresta. Lembrando, gente, que quando eu estou falando do vinco, eu estou falando desse vinco externo. Eu não estou falando desse vinco aqui colado no meio, tá? Estou falando só o que delimita a figura, o que forma o retângulo. Então aqui eu tenho uma aresta, aqui eu tenho outra aresta, aqui eu tenho mais uma e aqui eu tenho outra. Então aqui em cima eu tenho 4 arestas. Quando eu olho para a caixinha, a altura dessa caixinha, cada uma delas é uma aresta. Então ó, aqui eu tenho uma aresta, aqui eu tenho mais uma, do outro lado eu tenho mais essa e essa aqui. Então até agora já foram 8. 4 em cima, 4 em volta e mais 4 aqui embaixo. Tá vendo? Então aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. Então esse prisma aqui tem um total de 12 arestas. E as faces, que são cada retângulo desse prisma aqui. Então aqui onde está escrito a marca, é uma face. Aqui, onde estão as informações nutricionais, é outra face. Aí você vira, onde está a marca de novo, é outra face. Então já são 3. Aqui, onde vem dizendo onde foi produzido, são 4.
Aonde tem a tampa, 5. E o fundo da caixinha, 6. Então ele tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. São elementos desse prisma aqui. A mesma coisa acontece com todos os outros poliedros. Como, por exemplo, a bola de futebol. Você vai contar todos os pentágonos e todos os hexágonos. Você vai ver que ele tem 32 faces. Tá? Aí você vai ver as arestas, você vai ver os vértices, e assim você vai vendo quanto que tem cada um. Então, só o poliedro, tá? Poliedro. Vendo aqui, caixinha e a bola de futebol. Só os poliedros que vão ter as faces, as arestas e os vértices. No caso dos corpos redondos, por exemplo, o cone, quando ele tem o bicozinho dele aqui, quando ele está completo, ele tem um vértice. Mas a face dele, ele só vai ter face no círculo. Entendeu? Aqui em volta não é considerado uma face, porque não dá uma figura geométrica. Aqui a gente tem um cilindro. O cilindro ele vai ter duas faces, que vai ser o círculo aqui e o círculo aqui. Porém, ele não vai ter lado, ele não vai ter aresta. A mesma coisa da esfera. A esfera não tem vértice, entendeu? E não tem aresta. Ela é só uma esfera. Então, quando a gente fala de aresta, vértice e face, a gente está falando dos poliedros, que são esses aqui. Tá? São esses aqui. Então, vamos lá. Outras coisas que a gente precisa saber é a respeito dos nomes dos poliedros. Então, os poliedros eles vão ter nome baseado na quantidade de lados que eles têm. Tá? Lados não, quantidade de faces que eles têm. Se um poliedro tem 4 faces, ele é chamado de tetraedro. Então, vocês podem perceber que esse tetraedro, o nome dele tem uma divisão. Tetra, que significa 4, e edro, que significa poliedro, tá? Que vai ser as faces, né? Você olhar aqui, ó, poliedro. Quando você vai analisar a origem do nome, você vê que poli significa várias, tá? Várias. E edros significa faces. Então, quando você pega o tetraedro, o que você está indicando com o nome dele? Você está indicando que ele é um poliedro, tá? Que tem 4 de tetra, lembra da Copa do Mundo? Tetracampeão, então tem 4 títulos. E edro, que é faces. Então ele vai ser um poliedro que tem 4 faces. Depois você tem o pentaedro, que é o mesmo esquema. Então, pentaedro. Você tem edro e penta, 5 faces. E assim você vai seguir, igual quando a gente está dando nome para polígonos. Lembra? Triângulo, quadrilátero. Então você tem uma parte do nome que indica a quantidade e a outra parte do nome que diz que tipo de figura ele é. Então aqui é o mesmo esquema. Agora existe um cálculo que a gente pode fazer. Lembra que eu falei sobre as faces, as arestas e os vértices? Existe uma fórmula de um matemático que ele conseguiu elaborar a respeito da relação entre esses elementos. Então ele percebeu que se você somar o número de faces de um poliedro, vai ser igual ao número de arestas mais 2. Então, por exemplo, vamos pegar o poliedro caixa de leite, que é mais simples da gente trabalhar. A gente viu que a quantidade de vértices era igual a 8, que era 4 na parte de cima e 4 na parte de baixo. A gente viu que a quantidade de faces eram 6, que é em cima e embaixo,
e as 4 da volta, tá? E a gente viu que o número de arestas eram 12, que eram os 4 vincos aqui de cima, os 4 vincos aqui de cima para baixo e os 4 vincos daqui de baixo. Então, se você botar na fórmula, vamos dizer que você só tenha 2, você só tenha vértice e face. Então, se você botar na fórmula, ó, 8 vértices mais 6 faces é igual a A mais 2. Então, 14. A mais 2. Então, você vai ter A igual a 14 menos 2, que A igual a 12. Então, você consegue descobrir, tá vendo? Então, basta você usar a formulazinha. E isso vai funcionar para qualquer poliedro, independente do tamanho dele. Se for um poliedro muito grande, se for um poliedro pequeno, é indiferente. Essa fórmula serve para todos eles, tá? Então aqui, gente, essa introduçãozinha sobre os sólidos, tanto os corpos redondos como também os poliedros. E eu espero que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato.